Fala pessoal, tranquilo? Mais um vídeo lateral esquerda. Estamos aqui hoje recebendo Danilo Jorge, historiador, doutorando em História na UF. Hoje vai conversar aqui com a gente sobre antifascismo e futebol. Danilo Jorge, para começar, há uma ascensão do fascismo hoje? Boa tarde, gente. Olha, sem dúvida, há uma ascensão, né? Os fascistas chegaram ao poder em diversos países, Estados Unidos, Brasil, Índia, Hungria, tendo um fenômeno aí, alguns elementos em comum, o autoritarismo, o nacionalismo. Nos Estados Unidos, essa coisa do America First, aqui o Brasil acima de tudo, intolerância religiosa, né? No caso brasileiro, étnica, né? No caso de países da Europa, o racismo muito forte no Brasil, e aqui também essa questão da violência policial, militar, paramilitar, né, como resposta aos problemas sociais. Tem Como até apontou já símbolos, o... né? Tem até símbolos supremacistas brancos assim, são difundidos estranhamente, né? Desde uma música de Wagner, toda uma estética, e parece que não para, né? É de um Leite, é de um White Power mais recentemente, é surreal, né? Eles são covardes, né? Porque são geralmente os fascistas são bem setores privilegiados, né? Os dirigentes, né? Então você vê o Felipe Martins lá, o assessor especial do Bolsonaro, faz um gesto supremacista, tem a pachorra de dizer que estava arrumando a capela. É um covarde, por que não assume o que é? É bom resgatar também o Gramsci, né? Num escrito político sobre o fascismo na Itália e o franquismo na Espanha, ele vai dizer: o fascismo em escala internacional é a tentativa de resolver os problemas da produção e da troca através de rajadas de metralhadora e tiros de pistola. Então, o fascismo não é brincadeira, ainda que na forma brasileira tenha um caráter de comédia pastelão, né? O Brasil está misturando aí um cenário de tristeza e avacalhação ao mesmo tempo, né? Isso é muito complicado. A esquerda demorou muito tempo para levar até o Bolsonaro a sério, tamanha bizarrice que é, né? Mas a gente vai passar por isso, Walter, a gente vai superar isso. Sim, Nosso sim. povo é guerreiro e o futebol vai fazer parte dessa transformação, tenho esperança. Eu pergunto para você, Danilo Jorge, o que futebol tem a ver com isso? Contribuiu de alguma forma? É capaz de elaborar algum tipo de estratégia atualmente para reverter esse quadro? Ou como aprofunda algumas vezes? Cara, eu acho que, assim, futebol é uma paixão nacional, é um fenômeno de massa, e como parte da cultura nacional, ele vai atravessar todo o conjunto, né, das relações sociais. Paralelamente, o fascismo também hoje é uma cultura de massa, né? Então isso se combina, e assim como oposição ao fascismo também ainda não está massificada, mas oxalá se fortaleça para ser também uma resistência de massa. Então, acho assim, sobre o fascismo, ele vai sempre emergir nesse momento de crise social e econômica, né? Vai se colocar como um antirregime, como um antissistema, vai capturar a revolta social e vai imprimir nas ruas e nas instituições um sentido reacionário. E parte do esteio fascista é a criação de grupos de ações violentas, né? De bandos armados ou de bandos que saibam lutar nas ruas. Então, acho que tem, sim, essa relação. E acho que assim, a gente não pode deixar de lembrar o Bolsonaro, né, tentando se apropriar dessa paixão nacional. Então, quando o Palmeiras, eu sou palmeirense, tá, para deixar bem claro, quando o Palmeiras ganhou, né, o Campeonato Brasileiro, o cara foi lá, ergueu o troféu, né, uma pachorra, foi uma das cenas mais patéticas que eu vi na minha vida. Estava feliz com o título do Palmeiras quando eu vi o Bolsonaro entrando lá, abraçando o Felipe Melo, levantando o troféu. Eu brochei, cara. Eu desliguei a televisão. Falei, porra, que isso? Foi E não jogaram só com o água no Palmeiras, né? chope. Sim, não só com o Palmeiras, né? Toda semana um novo time tenta se apropriar dessa. É uma característica do fascismo, cara. Duas coisas também culturalmente falando. A falsificação da paixão e da ira popular, né? Então, do mesmo modo, quando eles lançam aquela campanha com o pior setor, o setor mais bandido da sociedade contra a corrupção, eles estão falsificando a ira popular. A indignação popular ela existia, o país começava a entrar numa recessão, o ciclo de conciliação do PT mostrava esgotamento, e os caras, vamos dizer assim, macaquearam, né, aquela revolta popular para imprimir ali uma agenda proto-fascista ou neofascista, que a gente pode depois debater um pouco a diferença entre esses conceitos. E o futebol ele tem muita visibilidade, né? Todo o país inteiro, de norte a sul, assiste, as diferentes classes sociais, camadas sociais assistem.
Então, o que é interessante? Quando o Sérgio Moro começa também a querer se alçar uma figura de massas, num jogo do Flamengo, o Bolsonaro levou o Moro e o Bretas, né? E o Moro, cara, ele é tão patético que ele coloca a camisa do Flamengo em cima do terno, sabe? O cara vai num estádio, tudo bem que é o Nil Maraca, mas de terno, coloca a camisa do Flamengo em cima do terno, uma coisa bizarra. Lembra do Witzel também, ficando de joelho lá pro Gabigol? Aí só olha pro Witzel, cara, ele foi também lá, ele foi de bermuda branca, né? É isso, pessoas que não estão acostumadas a frequentar um estádio de futebol, né? Um vai de terno, outro vai de bermuda branca no estádio, fica de joelho, aí o Gabigol, que vacilou pra caralho ultimamente, mas naquele momento lá da final da Libertadores foi bom, né? Deixou o Witzel no vácuo. O Witzel ele foi deixado pela extrema-direita, pelo Gabigol, por todo mundo, né? E há também, assim, eu brinco com alguns amigos flamenguistas que tem um flacismo, né? Porque a diretoria do Flamengo ela é muito alinhada ao bolsonarismo. A forma como a diretoria se comportou com a morte dos garotos Juninho é um exemplo nítido, né? Contundente de necropolítica, né? Uma banalização, o não respeito. Os garotos serviam enquanto poderiam ser uma moeda de troca ali, vender a marca Flamengo, vender, né, gerar recurso. Morreram, eram como só a maioria dos jogadores de futebol, né, pobres, negros. Então, assim, não tem nenhum respeito da instituição. E a própria pressão que fez diretamente com o Bolsonaro, pela medida provisória, passando por cima dos outros clubes, dialogando diretamente na mesa, era o presidente do Flamengo, Felipe Melo, e o Bolsonaro dialogando sobre medida provisória. Dá para pensar no próprio esquema que a diretoria fala que não é para debater política. Só que a todo momento está em contato direto, está com o Bolsonaro, e quando parte da torcida relembra da memória do Stuart Angel, aí veta, não pode lembrar que isso é política. Um cara que era atleta do clube, torturado, barbaramente morto durante a ditadura civil militar. Então, eles falam que não é político, mas eles escolheram o fascismo, né? Então, faço essa provocação. É uma diretoria fascista, não é a única, né? Infelizmente. A gente não pode esquecer que só nessa segunda-feira o setor empresarial importante do Brasil fez uma crítica ao Bolsonaro, né? Depois de 300 mil mortes, e eles não estão preocupados com a vida, eles estão preocupados realmente com a inabilidade do Paulo Guedes, o pibinho do Paulo Guedes que não cresce, aquela bizarrice toda. E aí foi aonde o Bolsonaro começa a se reorientar na questão da vacinação. Então, assim, não tem como separar o futebol da política, o futebol da cultura e da economia. Ele é um fenômeno de massa que atravessa tudo. E, Danilo, como é que clubes, jogadores poderiam se posicionar politicamente assim, nesse contexto? Porque o que a gente vê mais facilmente, vê Diego Souza, vê Pato, vê Felipe Melo, com posicionamento conservador, isso muito mais claramente do que posicionamento de jogadores progressistas. A gente tem o Igor Julião no Fluminense, mas não tem o mesmo peso na mídia do que esses conservadores. Cara, acho que assim, nós dois somos historiadores, né? Eu acho que o futebol, ele já contribuiu contra muitas lutas e formas de opressão também. Eu acho que, assim, o exemplo no Uruguai, né, na América Latina, o time Defensor, né, que enfrentou a ditadura, colocava bandeiras contra a ditadura do Uruguai, um time que foi praticamente quase banido pela ditadura, né, teve a existência aí estremecida. Já na democratização no Brasil, a gente teve a democracia corintiana, né, com Sócrates, com Casagrande. E, recentemente, cara, a principal manifestação que houve de rua durante a pandemia, que teve assim um avanço, sobretudo em São Paulo, foi puxado pela Gaviões da Fiel, né, por um setor ali da Gaviões, né, encabeça essas manifestações de rua. No segundo, terceiro dia das manifestações, é interessante mostrar isso, né? Chegaram integrantes de outras torcidas, né? Do Palmeiras, do Santos, que vão se somar na luta antibolsonarista, que é a luta antifascista, né? É importante também, como a gente, por mais apaixonado que seja pelo nosso time, a gente tem que superar, né, o clubismo, juntar as torcidas, juntar nossas paixões e fazer uma paixão, construir uma vontade popular, né? Uma paixão nacional popular contra o Bolsonaro. Então, acho que essas manifestações das torcidas antifas foi uma grande resposta. Acho que ali começa a se alterar um pouco
a correlação de forças, né, nas ruas da Brecou cidade. bastante, né? Porque todo fim de semana era só a extrema-direita na rua, como se não tivesse ninguém. Então, estão solicitando e tá ok. Foi um breque Eu para concordo, aquela eu onda. acho que até nessas manifestações em São Paulo que o Boulos teve protagonismo, né? Com as torcidas ali, com a luta antifascista em São Paulo. Aquilo ali, inclusive, ajudou a projetar ele para chegar com uma certa musculatura na eleição de São Paulo. E Porto Alegre também, né? Você já tinha, assim, diversas atividades onde os fascistas estavam pondo os galinhas verdes, né, para revoar, estavam colocando os fascistas para correr. E não é à toa que em julho você vai ter uma portaria onde vai colocar, né, a palavra antifa ou antifascismo associada à violência e ao terrorismo, né? Então, o bolsonarismo ele não é sofisticado, ele responde muito ao pé da letra aos ataques, né? Então, ali é um movimento que ameaça, que ameaçou, que tirou da zona do conforto. Depois os caras fizeram um dossiê, né, contra pessoas supostamente antifa. Algumas só tinham escrito algo sobre antifascismo no Facebook. E é importante também destacar, né, o papel da polícia militar, né, que é um esteio do bolsonarismo, como reprimiu, né, essas torcidas. Então, quando as torcidas de futebol, a partir de 2015, setores das torcidas estavam lá apoiando o Bolsonaro, a polícia vai lá e faz selfie. Mas quando as torcidas são contra o Bolsonaro, apanham, né? Então, mostra, mais uma vez, a partidarização da polícia também. E sobre clubes de jogadores, nesse contexto, como é que é possível se posicionar? A gente viu que passou recentemente agora Dia Nacional do Orgulho Gay, clubes até postando e tal. Você vê a enxurrada de críticas dos próprios torcedores contra minorias. A gente vê qualquer posicionamento um pouco mais progressista, ainda tem uma enxurrada de críticas conservadoras, protofascistas. Clubes de jogadores podem se posicionar nesse contexto? Eu acho que superar o clubismo, né, enquanto torcida, e entender que eles não são só jogadores de futebol, né? São figuras públicas e, por outro lado, também tem exemplos positivos, né? Você vai ter o Lisca Doido, né, que fez o Lisca Doido, que é um dos caras mais são, né, do futebol. Onde estamos? É o contexto. Olha a conjuntura brasileira. O Lisca Doido é o som. O próprio Casagrande, né, que foi mais alinhado sempre à democracia, à esquerda desde lá da democracia, e tá na Globo, e faz um embate lá contra os mauricinhos, né, da Globo, contra os cidadãos de bem da Globo, que os conservadores adoram, que é o Caio Ribeiro, principalmente, né, e que a visão do Caio é lamentável, né? O futebol é só diversão, é só entretenimento, um esvaziamento da política e do que é o futebol, né, no seu sentido. A gente teve um exemplo máximo que foi Diego Maradona, né? Sempre associado a Fidel Castro, aos revolucionários, a luta daquele povo, né? E a maneira como ele Então, sempre foi retratado pela imprensa brasileira também diz muito da ação dele fora de campo e tentar rotulá-lo e associá-lo sempre a questões de drogas, etc., diz muito sobre, resumi-lo a rotulá-lo só a isso, diz muito sobre a imprensa brasileira. não, com certeza. E uma hipocrisia, né? A gente sabe que outros jogadores super conservadores têm esse problema da dependência química e também do álcool, né? Muito jogador com o próprio Garrincha, né? É isso, são seres humanos, né? E isso atravessa, mas quando é de direita tem um tratamento, quando é de esquerda é exposto de outra forma. Você falou do Igor Julião, ele é um diferencial hoje, né? Um cara muito conectado às lutas populares, né? Recentemente comemorou aí um gol contra o Flamengo também, fazendo menção à luta negra, a questão da Marielle, mas alguns estão sendo também tensionados a se posicionar nesse momento, né? O problema é que os que têm se posicionado ultimamente são os reacionários, né? É um fundamentalista religioso, como Felipe Melo. Você tem também falas assim tenebrosas do Diego Souza, que já comemorou batendo continência para o Bolsonaro. O Diego Souza tem algumas entrevistas dele, onde ele fala muito da infância dele numa favela aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, como a questão da violência, e tudo isso mexeu com ele. Então, não sei a que ponto também, né, a barbárie que ele sofreu, essa violência cotidiana não justifica talvez a busca por uma ordem, né, que o bolsonarismo promete impor, né?
Mas a galera é associada à milícia, né? Associada a matadores de aluguel, então é uma ordem violenta, né? E tem o caso do Pato também. E o Pato ele é engraçado, né? Porque o Pato ele teve vínculos já com o fascismo raiz, né? Da Itália, né? Namorou lá a filha do Berlusconi, né? Do mafioso fascista, e se tornou amigo, né? Do Berlusconi. Tem matérias que falam, né? Que o Pato foi intocável no Milan pela amizade com o Berlusconi. Então esse aí, vamos dizer, não tem nem a versão piorada brasileira tosca, né? Ele tem a relação já com o fascista mais tradicional, mais à moda antiga, né? Então é lamentável, né? Eu, como palmeirense, eu gostaria que o Felipe Melo fosse para o Flamengo, fosse para outro time. Sinceramente, assim, me incomoda muito a forma como ele associou o Palmeiras ao Bolsonaro. Para mim é algo muito triste, né? Mas eu preferi o Julião no meu time hoje, sinceramente. São os Porque nesse dilemas. momento que a gente vive, cara, não tem como ser neutro, não tem como não se posicionar, né? Separar as coisas e tal. Isso tem muito com torcedores do Flamengo, assim, tipo, querer volta do Jorge Jesus, depois de entrevistas tenebrosas, machistas, racistas que ele já deu no Benfica lá, tipo, até que ponto... Não, esquece! Até que ponto separa ou não? Será que o esporte é só diversão mesmo? Acho que não, né? Muito Não mais e acho que o Eduardo que isso. Galeano foi quem melhor, naquele livro Futebol, Sol e Sombra, colocou isso, né? Com o fenômeno de massa não se brinca, né? Então, assim, a gente tem que estar atento, porque ali é isso, cara. Do porteiro ao empresário assistem jogo de futebol, conversam sobre isso. É uma oportunidade também para, muitas vezes, para tirar essa diferença social, né? Esse abismo entre setores. Talvez o Flamengo, o Botafogo, o Vasco sejam uma das poucas pautas em comum de diálogo entre setores totalmente, né? Segregados socialmente para dialogar. Então, o futebol é isso, ele é cultura, ele é uma oportunidade de convivência, ele molda também uma visão de mundo, né? E a gente tem que proteger o futebol. A gente ama o futebol, tem que proteger ele. E acho também que daqui a uns anos o bolsonarismo ele vai deixar explícito o holocausto que ele causou. Eu tenho certeza que esses jogadores também que se posicionaram dessa forma ou vão fazer uma autocrítica, que eu acho difícil, ou vão falar, não vou mais me misturar com política, não vou falar mais nada, né? Então, acho que isso vai acontecer. Tenho esperança que as coisas melhorem. Também, cara. Danilo, agradeço muito a sua participação aí. Show de bola. Altas reflexões. Galera, se não deixou o like, deixa o like ainda aí. Comenta aqui e se inscreve no canal. E acompanha os outros vídeos aí. Danilo, brigadaço. Obrigado, Walter. Obrigado aí, ouvintes. Tamo junto. Se cuidem. Fiquem em casa.